Tempestade, fogo, ruínas e morte. Está começando morte e desonra. Legend. Legends of Death. Olá, Red Bang, estamos começando mais uma edição de Legends of Death número 82, hoje edição Off-Road. Programa de hoje: Uncrowned, Imperious Malevolence, Giro Legions e Road Reborn. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends, toda semana. Sequência do Legends of Death 82, edição Off-Road, né? A última parte da trilogia. São 3 edições, a cada 10 que a gente faz Off-Road. Hoje, na verdade, vai ser o Fake Off-Road, né? A gente faz no estúdio, mas acrescenta som de fundo das ruas. Sabe que essa edição já é a segunda versão que a gente grava, né? A primeira tivemos problemas técnicos, então teve que ser retirada do ar. Abraço pessoal aí do Megaderion do Peru, né? Horda Ferrada de lá. Mandou toque pra gente aí na timeline. Ainda pro Pagan Throne, Atroz, Banda de Franca e Zine Necromancer, né? Ainda pro Sydney do Franca Metal Fest. O programa Legends também é impresso. No Zine Legends você tem bastidores do programa, entrevista com o editor e ainda entrevista bônus. Zine Legends, 12 páginas, meio A4, preto e branco e old school. Contato pedidos, legiõesdamorte@gmail.com ou Facebook/Legends Rádio. Agenda de shows. Morte Ferreira toca 11 de agosto no Franca Metal Fest em Franca, São Paulo, fazendo parte da Fall of Gods Tour. E agora bloco temático bandas femininas. Legends. Bloco temático. É uma puta de uma honra dividir o palco com o Fox Rider, com o Sanctifier e com o Acids. É uma puta de uma honra dividir essa noite com vocês que acreditam no metal negro na morte. Vocês O gás tá meio rapaz. Bloco temático.
temático. Bloco temático. Sequência do Legend of Death no 82, edição Off-Road, rolou aí Morrigan, né? No bloco temático hoje com bandas que tem mulher na formação. A Morrigan é da vocalista Fernanda Brasil, produz um som aí folk melodic death metal. É uma banda oriunda aí do Amapá, né? Traz temáticas aí pagãs relacionadas a vikings, celtas, deuses nórdicos, além do folclore brasileiro. Teve também Yuma Atrocity, né, uma banda de Brasília, do Distrito Federal, desde 2014 na estrada. A banda é de uma das ex-integrantes do Valhalla. Temática totalmente voltada aí às ideias verdadeiras do metal da morte, com letras extremamente sujas, né, baseadas aí em toda a classe de atrocidades humanas, formando um som puro, próprio e direto. Atualmente uma demo foi lançada, elas já estão aí em projeto de gravação para o novo trabalho. E fechou com Apophysis, uma banda de death de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, formada em 2005. A banda foi formada sob o nome de Slaughter Flash Cult, com proposta uma sonoridade mais ligada ao death thrash. Já tem Uncrowned. Outro costurado para o farpado, onde tripa pneu corta e pele a metal. Para atrás, o som que vira as entranhas, toda semana, aqui no Legends of Death. Sequência do Legends of Death 82, edição Off-Road, agora entrevista aos caras da Uncrowned Metal do Rio de Janeiro. Entrevista. Uncrowned é Oscar Beck e guitarra, Alexandre guitarra solo e Flávio vocal. Bem-vindos ao Legends 82. Legends of Death. Começando a entrevista com os caras da Uncrowned, queria que você comentasse esse mais novo trabalho da banda. Sobre a pergunta, perfeitamente. Nós trabalhamos o álbum direto, cara. Entendeu? O que acontece é o seguinte: esse projeto, o Uncrowned, ele foi concebido é uma idealização minha, e aí eu chamei alguns amigos e tal para fechar como projeto, mas acabou que se transformou em banda. Então o primeiro full vai ser chamar Visceral Chakra, que é uma faixa do álbum, né? Tipo assim, a faixa título. E
E assim, a gente trabalhou 9 faixas nela, tem a intro e 8 músicas, mas a intro assim, ela é praticamente uma música também, porque remete a ambiência, né, assim, o formato que a gente quer passar no álbum. Do que trata as letras de vocês? Então, cara, a temática da banda, assim, tem muito a ver com a influência da banda, né? Então, tem muita coisa envolvida. Tem a parte musical, que a gente trabalha muito em cima do black e death metal. E também tem a situação pessoal, né? Então, assim, as letras são muito introspectivas e assim, tem uma ideia meio que oculta em algumas coisas, adoração à morte, uma visão um pouco mais fria da vida. Então, assim, cada letra ela remete uma ambiência diferente em questões pessoais. Porém, é um black metal, sim, né? Seria um black death, né? Uma temática tem uma sequência mais black death. O álbum seria conceitual, falando dos chakras, mas acabou que eu mudei de ideia e ficou uma coisa assim mais individual entre as letras, né? Entre as faixas, perdão. Como se desenhou esse álbum, né? A produção e tal? De certa forma, assim, como eu falei, eu comecei a preparar alguns arranjos e as letras, como eu tinha uma proposta de projeto, apresentei isso ao Alexandre Carreiro, que é um grande amigo meu e guitarrista excelente, e aí a gente desenvolveu a estética do som, né, já baseado nas nossas influências, e a gente começou a fazer um trabalho de gravação, cara, no Telos Studio, que é da banda Telos Terror, daqui da região do Rio de Janeiro. A gente começou lá, fez um processo assim, bem bacana, porque a gente aprendeu, né, de certa forma, a desenvolver esse tipo de produção e se atentar mais à qualidade do áudio. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, teve alguns problemas em relação até no aspecto de grana e tal, e a gente teve que migrar esse tipo de situação para outro estúdio, que a gente foi pro Lux Studio, que é até mais próximo da região que moramos, e aí a gente ficou encarregado completamente da produção, que é realmente uma parte muito difícil do processo, até criativo da banda, porque, cara, tem coisas ali que você tem que realmente moldar a música, às vezes você tem que fragmentar ela para ela ter uma aparência, tipo assim, musicalmente falando, ela ser viável. E aí a gente fez essa jogada, a gente já trabalhou toda a parte de pré-gravação, isso em casa, fazendo prés, entendeu? Com home studio mesmo, e depois já com o material praticamente pronto pro estúdio Lux, e aí foi só fazer a parte de gravação e produzir, né? Que é realmente uma partes que foi mais complicado, foi a parte da produção. Agenda de shows: Noite Profana 3 Festival, com Radiação Bestial, Berserks e mais 2 hordas. É 25 de agosto em Maceió, Alagoas. Lançando esse álbum, né, sai uma tour mais extensa logo em seguida? Então, cara, a gente acabou que ficou tão preso para ter um álbum de qualidade que a gente só vai começar a pensar em fazer tour só quando o álbum sair, porque vai ser simultâneo, vai sair a parte física e para as plataformas digitais, entendeu? Mas tá rolando um processo de ensaio, coisa parecida. A gente não fechou ainda com nenhum tour manager ou coisa parecida para tocar em uma região ou um estado próximo. De certa forma a gente vai começar a fazer o lançamento aqui mesmo no Rio de Janeiro, mas já está cogitando essa possibilidade, sim. Com certeza vai rolar show e assim, a expectativa é grande, cara. As pessoas que ouviram o trabalho curtiu bastante e tal, e já estão pedindo já material e é complicado, porque acabou que gerou um nível de responsabilidade grande de manter a qualidade e a fidelidade do som ao vivo. Então a gente está assim, estruturando a banda, entendeu? Em relação à parte de equipamento, coisa parecida, para manter a melhor qualidade possível em show. Mas vai rolar show sim, cara. Com certeza. Os membros da banda têm outros projetos paralelos? Como a gente, de certa forma, ainda está sem baterista e só está contando mesmo só com 4 integrantes no momento, que todos eles são assim, tirando eu, né, que sou o idealizador da banda, todos eles são de outras bandas e tal. O Alexandre Carreiro, ele toca no Gutted Souls e no Ixus,
São duas bandas maravilhosas, uma de thrash metal e uma de death, até que tá um trabalho novo aí, o Lose Your Freedom. O vocalista, que é o Flávio Gonçalves, ele toca no Dark Tower, né, ele canta no Dark Tower, então quer dizer, são bandas com uma repercussão legal no cenário underground. E o baterista é o Marco Anvito, que é baixista da Ix, o líder também da banda, que se interessou em participar dessa empreitada. Baterista, cara, realmente é complicado, o som é muito técnico, a gente teve que fazer audição com vários bateristas e até agora tá difícil. Os bateristas, assim, de certa forma, já estão praticamente todos ocupados e assim, rola no show, dependendo da situação, a gente vai convidar um. Lembrando que, assim, que no álbum teve 2 participações que tem um peso enorme, foi uma honra muito grande trabalhar, que foi cantando, né, algumas faixas, foi o Iron de Paula, que é vocalista do Gutted Souls, um excelente vocalista, por sinal, e um outro cara também que eu prezo e estimo bastante consideração e respeito, que é o Diego Mercadante, cara, ex-vocalista do Cold Blood e agora tá fazendo uma turnê aí com Nervo Chaos e pô, cara, foi uma experiência muito legal ele participar de uma faixa, e a faixa tá muito foda, muito matadora. Ele tem um vocal, porra, muito agressivo, muito pesado, eu tô super satisfeito. Vai ser um tipo de som que, assim, o álbum tá realmente, assim, como eu falei, ele gerou uma expectativa muito grande, então para manter isso cria uma certa tensão, porque muita gente que se envolveu nisso é de peso, entendeu? E para mim, que como líder da banda, é uma responsabilidade muito, muito grande manter isso. Então, assim, baterista e tal, vai ter que ser um cara relativamente bom, e aí, dependendo das circunstâncias, em turnê, se a gente não conseguir, a gente vai ter que contratar um. É complicado. Sem bateria não dá, né? Mas creio que isso seja resolvido aí em breve. Como é que vocês conciliam banda e vida pessoal? Hoje em dia, para se manter banda ou coisa parecida, né? Eu trabalho como tatuador, já tenho uns 15 anos e tal, então, assim, meu ritmo de trabalho é um pouco pesado em questão de carga horária, mas a gente sempre tenta encontrar um meio de juntar as ideias e tal, a parte do ensaio, que na maioria das vezes é todo fim de semana, aos domingos à noite, e assim, e os outros componentes, né? Além de outras bandas, também tem suas atividades, tem suas ocupações. Cara, mas é possível, né? Quando você tem um interesse, você tem um amor underground e tal, é possível você encontrar um tipo de motivação, né, para você colocar isso e encaixar isso na sua vida. Realmente é complicado, mas, cara, quando você vê a resposta do seu trabalho, o público, de certa forma, assim, aderindo à sua ideia, você começa a gerar mais força ainda para dar continuidade ao trabalho, né, à arte em si do metal extremo, do underground, enfim. Agenda de shows. Última edição do Underground Metal Fest, com Velho, Shedim, Primordium, Profanianga, Krenak e outras bandas. É sábado, 18 de agosto, no Teatro Boca Rica, em Fortaleza, Ceará. Ingressos antecipados R$ 35 a R$ 40 e portaria R$ 45. Second Lords of Death 82, edição Off-Road, conversando com os caras da Underground Metal do Rio de Janeiro. Entrevista. Qual a maior dificuldade para uma banda que está começando? O que acontece é o seguinte, cara, você tem um lado positivo, né? Porque hoje você consegue desenvolver um bom trabalho até em casa, com home studio, coisa parecida, coisa que há 10 anos atrás era coisa inviável de se fazer. Mas a dificuldade maior, cara, de uma banda é quando elas é a parte de integração. Na minha opinião, assim, a maior dificuldade que uma banda encontra hoje é você desenvolver um trabalho autêntico. Mas quando eu falo de autenticidade, não falo de você fazer um tipo de música diferente, coisa parecida. Mas assim, fazer aquilo porque curte a vera, entendeu? E você encontrar pessoas que têm esse mesmo desejo, esse mesmo anseio em desenvolver um trabalho que um dia vai se orgulhar dele, independente de ir para frente ou não, tem que ser um processo prazeroso, tem que ser uma situação que seja interessante para todo mundo em banda, né, cara? Independente de você ter uma liderança e tal, você tem várias cabeças pensando ali. Então, assim, acho que
A dificuldade maior de uma banda iniciante é isso, é criar integração entre os músicos e desenvolver, e começar a fazer um desenvolvimento de um trabalho sério daí. A partir daí as coisas começam a tomar forma. E depois a segunda parte, cara, é você, de certa forma, começar a tentar divulgar o trabalho, começar a criar isso, mas aí você tem as mídias, você tem a mídia digital, você tem site de relacionamento, tem essas mídias, enfim, plataforma digital. Hoje dá para você fazer uma porrada de coisas, isso é uma coisa que há 10 anos, 15 anos atrás não rolava, entendeu? Tipo assim, como eu sou meio velho, né, tô com 38 anos, então eu passei assim de algumas gerações de som. E aí, hoje em dia, eu acredito que seja mais isso. Você fechar um grupo de amigos e tal, ou de pessoas interessadas no mesmo objetivo, criar uma meta dali e seguir em diante. Eu acho que a maior dificuldade de uma banda iniciante é isso, a integração entre os músicos. Sei lá. Elucidando fatos, promovendo diálogos, Legends of Terror. Queria que você comentasse um pouco da cena black do Rio. Cara, o black metal no Rio de Janeiro, cara, é realmente extremamente complicadíssimo, entendeu? Ele gera, assim, é caótico, por outro lado, isso aí né, isso aí já é de imaginar. Realmente é uma como você é do estilo de metal mais passional que nós temos, entendeu? Então é muito complicado, porque você gera vertentes dentro de ideias dentro desse cenário. Mas o que acontece, cara, o que eu posso dizer entre as bandas, pô, aqui é um celeiro de grandes bandas de black metal, isso aí sem dúvida, tem pessoas que representam o black metal muito bem aqui. Tem esse problema, né, dessa coisa ideológica, do que alguns integrantes de alguma banda e de outra assim não se dão, coisa parecida, mas cara, isso aí eu acredito que isso aí é quase que mundial, e aqui no Rio de Janeiro não é diferente, mas persiste, existe e é forte, cara. A cena black metal aqui é forte, tá um pouco fraca em relação a shows aqui na região, mas eu acredito que seja pela crise econômica, entendeu? É complicado. Tá rolando show de metal, mas como na maioria das vezes o show de black metal em si ele é direcionado para o público black metal, é bem fechado em alguns aspectos, então diminui um pouco, mas ele persiste, ele existe e tá aí, tá acontecendo, né? Tem gente foda aí que eu, de certa forma, tenho uma certa admiração, igual a banda Impacto Profano aí, que retomou as atividades, está começando a trabalhar no seu álbum aí, e com certeza vai vir uma pedrada legal. Tem muita gente boa aqui, isso aí sem dúvida. A cena é aquilo, né, cara? A cena ela oscila, mas ela existe. Suas palavras finais. Cara, eu agradeço, né? Agradeço a oportunidade aí da entrevista, saber um pouco da banda. O Cronos aí tá com a formação dele em processo e isso aí é interessante, esse interesse aí de saber o que está acontecendo. O álbum vai vir muito bom, cara. Espero lançar ele até o fim do ano. Sabe que essas coisas são um pouquinho complicadas. Em relação a, assim, falando, né, até com um certo receio, tipo assim, em prol do metal carioca, eu acredito que, cara, o metal carioca ele tá dando uma repaginada, o metal underground extremo, ele tá amadurecendo, ele tá criando uma certa força, saindo dos escombros aí, e, cara, vai vir muita coisa boa daqui do Rio. Espero fazer parte dessas coisas boas aí, e, enfim, agradecer aí a oportunidade aí. Um abraço a todos. Chegando a fim da entrevista com os caras da Crowd aqui no Legends 82, agradecer os caras pela participação no Legends, tocar 2 sons da banda no programa. Legends of Death.
Legends of Death. Agenda de shows. 11 de agosto, às 14 horas, tem o Franca Metal Fest em Franca, São Paulo, com as bandas Necrobiotic, Crisium, Hells Lace, Nightmare Slaughter, Madness e outras bandas. Ingressos R$50 promo, 60 antecipado e 80 na portaria. Franca Metal Fest no Espaço da Lagoa, em Franca, São Paulo. Reflexões, climas e outras divagações. Experimente sensações mais intensas na profundidade de águas mais escuras. Don't Force Us. Toda semana no Legends of Death. E agora, Doom Força! Legends of Death. Doom Força!
Doom Force. Strengthened by surroundings unknown to the rest, yet given to all. One escapes, no cries for help, only attempts to comprehend. No safe harbor, not within yourself. None is to change what will be death. No ground to understand. No will to live by demand. With it all, but not enough to turn the course. Darkness seems not to end. It is a stagnant orbit in Legends of Death. Sequência de Legends of Death. Rolou o Fundo Abismo, Death Doom de Manaus e ainda Texto Tempo, Black Tungeland. Ano passado saiu Sandalwood, debut da banda, e fechou com Oceans, Black Ned Doom da Finlândia, banda que tem 2 full, um de 2012 e um de 2015, respectivamente. Esse foi Doom Força. A gente volta no próximo programa. Doom Force. Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. O que te defende? Uma guitarra cantada? Um solo de bateria? Aquele vocal gutural? O que te defende? Define a Legends of Death. Nova era vulgar, novos pesadelos para despertar. Legends of Death. Agenda de shows. Última edição do Underground Metal Fest. Com Velho, Shedim, Primordium, Profaniana, Krenak e outras bandas. É sábado, 18 de agosto, no Teatro Boca Rica, em Fortaleza, Ceará. Ingressos antecipados R$ 35 a R$ 40 e portaria 45. Sequência do Legends of Death 82, a edição Off-Road. E agora começar com os caras da Imperious Malevolence.
Imperius Malevolence é Black Death do Paraná desde 95, tem 5 álbuns, lançou recentemente o Decades of Death. A banda escreve sobre escuridão, ocultismo, satanismo, entre outras coisas. O som é pesado e potente, a banda tem vasta experiência underground, inclusive com shows na gringa. Imperius Malevolence teve as famigeradas mudanças de formação, inclusive do frontman, sendo que hoje está o Fernando Gromit na voz e baixo, o ponderado Daniel Demented fazendo guitarra e backing e o veterano Anthony Deff na bateria. Entrevista. Vamos conversar com o Fernando sobre o mais recente álbum do Imperius Malevolence e outras cositas más. Fernando e Imperius, bem-vindos ao Legends 82 Off-Road. Legends of Fernando, eu queria que você comentasse o Décadas da Morte, o mais recente trampo da Imperius Malevolence. Esse nosso último álbum, o Decades of Death, lançado no mês passado, aí, em junho, foi um álbum comemorativo de 23 anos de banda, aí, né? Que o Imperius vem levando aí. Começou a estrada aí já desde 95. E para comemorar isso, nada melhor que regravar algumas músicas, né? Nós optamos por regravar 6 músicas. 2 do primeiro, 2 do segundo álbum e 2 do terceiro álbum. A gente optou por não regravar alguma música do Doom Winters porque o nosso trabalho é mais recente, não tinha muito porquê. E preferimos colocar 4 músicas inéditas aí para fechar o álbum. Essas 4 músicas aí vêm seguindo com a Perpetuação da Ignorância, nossa segunda música com letra em português, Ascend the Holocaust, uma música bruta aí que mostra todo o peso da banda, Omnos Ritual, outra destruição em massa também, e a Hellfire Screw, também outra pedrada na cabeça, hein? E esse álbum também ele marca a minha entrada na banda, porque é meu primeiro álbum como frontman do Imperius Malevolence, hein? Banda aí que eu sempre fui fã e só tenho a agradecer. A banda faz questão de manter seu som original ou alça mudanças aqui e acolá a cada lançamento? Essa questão do som da banda aí é algo que já vem desde o primeiro álbum aí, que a banda sempre teve muita influência, que foi Dayside e Morbid Angel, coisa que não tem como alguém que curte death metal não curtir, né? Mas também o que pesa muito é a originalidade de cada músico, né? A influência que cada um tem. Isso torna o som... Cada banda tem sua originalidade por causa disso, né? A Imperius não é exceção. E também a cada álbum que vem passando, o Imperius vem adquirindo experiência e fazendo músicas cada vez mais agressivas e mais pegadas, né? Eu botei minha influência na banda aí, nesse último álbum, e a banda sempre vai evoluir cada vez mais, né? A intenção nossa é sempre fazer melhor, o som cada vez melhor. Claro, as músicas que passaram não são ruins, mas a gente só tende a melhorar elas. Seguir essa linha. Entrevista. Vocês notaram se a banda tem um século específico de seguidores, né? Ou se ele meio que pulverizou, ampliou, né? É mais abrangente, né? Mais vasto, menos radical. A Imperius Malevolence nunca teve um público específico, né? A gente faz o som death metal puramente que a gente mais gosta, pensando em quem vai gostar desse som, né? Puramente death metal. A maior parte dos nossos fãs realmente é quem adora, ama, convive death metal, mas isso não quer dizer que o som seja só para eles, né? A gente faz para quem gosta de ouvir o som. É simplesmente o sentimento de botar tudo que a gente pode pra botar pra fuder o som, né? Especificamente isso. Mas é claro que esse público que eu digo é pessoal rock and roll em geral, né? Que vai curtir nosso som. Mas a gente não tem problema nenhum com isso.
Mas o nosso maior orgulho é que quem realmente curta death metal tá ali curtindo junto com a gente e acompanhando, né? Cara, o som que nós fizemos é puramente death metal, né? Então, nós amamos, convivemos aí death metal e simplesmente fazemos som para outras pessoas que têm a mesma paixão que a nossa, né? O death metal. E pra gente é o maior orgulho que essas pessoas que também amam e convivem death metal estejam aí junto com a gente, acompanhando nós e contribuindo sempre, né? Da maneira que cada um pode ir nos shows, adquirir material, falando bem da banda, ou mal até. Mas não tem nenhum problema, as outras pessoas que não curtem death metal também tá aí curtindo o som, que quanto mais pessoas curtirem o que a gente tá fazendo, pra gente é mais satisfatório, certo? Agenda de shows: Metal da Morte Fest, com Funeratus, Pentacrostic, Xenocídio, Hellslace e Avot. É 25/8 no Mineiro Rock Bar em Osasco, São Paulo. Ingressos 20 paus. Mineiro fica na Maria Campos, 706 Centro, Osasco, São Paulo. Tem banda que segue o mesmo estilo de letra, né? A mesma pega do começo até o fim, né? Ou mantém uma linha e joga alguma coisa em volta. No caso da Imperius, né? Vocês modificaram essas letras com o tempo ou elas seguem a mesma linha desde o início? Em relação às letras, basicamente tudo que nós tentamos retratar nas letras é tudo que de pior, extremo de sujo nesse mundo, né? Então isso vai principalmente em relação a críticas ao cristianismo, satanismo, escuridão. É a nossa forma de pensar. A gente retrata toda essa bosta que a gente vê pelo mundo aí e mantemos essa linha, passando isso através do sentimento que é o death metal, né? Essa destruição. Dá pra notar muita dedicação da banda no palco, né? Vocês investem aí em shows lá fora, as gravações são ótimas, né? Uma banda realmente muito dedicada. É um desafio pra banda tocar sempre de forma intensa, assim? Ou às vezes, por algum motivo alheio, sai alguma apresentação meio que no automático, seja porque os músicos estão cansados, enfim, de turnê, alguma coisa parecida. Sai alguma coisa no automático, não? Cara, nosso trabalho no palco aí não é nada programado, assim, basicamente. Não sai combinando, vamos fazer tal coisa. Simplesmente é toda a intensidade que a gente tem, sentindo o que a gente tá tocando, a gente passa isso através dos nossos próprios movimentos, né? A intensidade que nós temos é a intensidade que a gente quer passar pro público. Simplesmente isso. Que toda essa emoção de tá tocando, tá no sangue o death metal. Quem tá olhando a gente ali, diferente seja 10 pessoas ou 10 mil pessoas, sempre faremos o mesmo tipo de show, né? A intensidade predomina no palco pra gente. Isso é muito importante pra nossa performance, pra nossa capacidade e orgulho, né? No começo vocês tinham aí as barreiras naturais, né, pra quem tá começando. Hoje, imagino que passou-se muito tempo, mas tem outras barreiras, né? Novas barreiras. Quais são as atuais que a Imperius Malevolence enfrenta? Cara, acredito que na época, no começo do Imperius, o maior problema talvez seria a questão da divulgação, né? Aquela época não era tão fácil divulgar o som que nem hoje é. Hoje a gente tem muito mais acesso com a tecnologia do que naquela época, né? Naquela época foi mais botar a cara pra bater e correr atrás das paradas. E deu no que deu, né? Com todo esforço e dedicação, o Imperius conseguiu bons contatos aí e tem uma boa repercussão aí até hoje. Em questão ao hoje os maiores problemas diria que seria talvez a galera comparecer mais nos shows, né? Tá contribuindo um pouco mais, né? Que realmente a tecnologia tornou muito mais acessível, mas também as pessoas começaram a ficar
preguiçosos, né? Acho que o maior problema hoje em dia é isso, né? O resto, correr atrás, todo esforço e dedicação a gente consegue tudo, né? Mas o problema é público mesmo, né? A galera se mexer mais. Mas tem muita gente que faz por merecer e tá sempre comparecendo e até se tornam rostos conhecidos entre a maior parte das bandas, né? Essa galera tá de parabéns. Agenda de shows. 11 de agosto, às 14 horas, tem o Franca Metal Fest em Franca, São Paulo, com as bandas Necrobiot, Crisium, Hells Lace, Nightmare Slaughter, Madness e outras bandas. Ingressos R$50 promo, 60 antecipado e 80 na portaria. Franca Metal Fest no Espaço da Lagoa, em Franca, São Paulo. A Europa, né, o pessoal comenta que é outro nível aí em termos de dedicação à cena, né? Vocês tocaram por lá, queria saber o que essa experiência agregou aí pra banda. Cara, em relação à Europa, os grandes festivais de lá é outra experiência. O pessoal lá tem muito mais experiência que a gente aqui e o profissionalismo deles é muito maior. Eles realmente levam a parada séria. Então as bandas que vão pra lá tem que ter responsa e total ciência disso, né? Que vão pra fazer um show de verdade, né? Sem frescura e nem nada. E foi basicamente isso que agregou pro Imperius, né? A gente pegou todo esse profissionalismo deles e incluiu na banda, né? Coisa que já tinha, só tornou melhor aí na banda, né? Maior entrosamento, maior qualidade sonora. Aprendemos a organizar tudo e fazer cada vez melhor. Quais os próximos passos aí para Imperius, agenda e suas palavras finais? E como estávamos lançando aí o The Case of Death, esse começo de ano aí focamos explicitamente nesse lançamento. Então não fizemos shows, preferimos se dedicar a esse lançamento. E em relação a isso, agora, agosto ou setembro, o Imperius Malevolência vai estar lançando mais novidades aí. Não posso estar falando agora, mas acompanhem. E estamos marcando show aí para o final do ano aí, em geral. Estamos com os contatos aí. Provavelmente em janeiro de 2019 já tem um fest grande para a gente fechar. Mas tudo em questão de negociação aí. E queríamos agradecer aí vocês por esse espaço aí para fazer essa entrevista. É sempre uma honra aí poder estar participando, falando mais sobre a banda e levando nossa paixão death metal a todos, né? Então, como estávamos gravando aí o Decades of Death, esse começo de ano aí, a gente preferiu focar aí no lançamento do CD. Então fizemos um show ou outro na nossa própria cidade mesmo, próximo, né? E dedicamos totalmente ao Decades of Death, né? Então a agenda de shows vai começar aí a partir de agosto, setembro, né? Estamos fechando uns contatos bons aí para fazer a destruição aí. E também em agosto, setembro, vamos ter novidade no Imperius Malevolência. Então fiquem atentos aí que logo vocês ficarão sabendo. Fora esses shows que estamos marcando, acho que em janeiro aí talvez vai ter um fest grande que não vai fechar ainda, tá para confirmar. E ano que vem a gente tá com realmente muita vontade de voltar para a Europa. É quase certo que ano que vem finalmente rola essa turnê europeia novamente, depois de alguns anos sem comparecer por lá. Fora isso, o Imperius só tem a agradecer aí pela essa entrevista. E a gente tem muito respeito aí por nossos fãs. A gente só tem a agradecer por todos que continuem mantendo o death metal, nossa própria essência. Quem puder estar acompanhando o Imperius aí, curtindo o som, manda um salve pra gente e a gente fica muito agradecido. Death metal, porra. Salve. Legends of Death. Chega no fim da entrevista com os caras da Imperius Malevolence do Paraná, aqui no Legends 82. Agradecer aos caras e tocar duas canções da banda no programa. Legends of Death. Legends of Death fica por aqui. Volta na próxima segunda-feira.
Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana.